Hoje a gente vai mergulhar numa história daquela, sabe? Uma história de ruína e de renascimento. É a saga de um templo lendário, que era o coração de uma nação inteira e que foi reduzido a cinzas, mas também é sobre a incrível determinação de um povo para reerguer tudo de novo. É uma narrativa sobre identidade, perda e principalmente sobre resiliência. Olha só para isso aqui. Esse estandarte não é só o símbolo de um reino. Ele representa toda uma identidade. E bem no centro dessa identidade ficava o lugar mais sagrado de todos, o templo. Para esse povo, era o coração pulsante do universo deles. E é exatamente essa pergunta que vai guiar a nossa conversa. O que acontece quando o coração de uma nação é arrancado? É uma jornada sobre perda, claro, mas também sobre uma luta inacreditável pela recuperação. Bom, a nossa história começa lá atrás, numa era de puro esplendor. A gente está falando do magnífico primeiro templo, a obra-prima construída pelo rei Salomão. Mas veja bem, aquilo não era só um lugar de adoração de jeito nenhum. Era literalmente um estupendo centro de pensamento, trabalho e tesouro. Era o verdadeiro motor da vida cultural, econômica e espiritual do reino. Tudo acontecia ali. Só que essa era de ouro não ia durar para sempre. Depois da morte de Salomão, o reino se dividiu. E essa fratura política, claro, enfraqueceu a nação, deixou ela vulnerável e acabou plantando as sementes da destruição que, infelizmente, estava por vir. E então, a tragédia. A narrativa agora nos leva para a queda de Jerusalém e a destruição do seu lendário templo. Um momento terrível. Mas olha, esse colapso não aconteceu do dia para a noite, não. Foi uma decadência longa que durou séculos. Tudo começou com a divisão do reino, depois veio a queda do Reino do Norte, e tudo isso culminou na catástrofe final em Jerusalém. O golpe final veio das mãos do rei babilônico, Nabucodonosor. O exército dele invadiu a cidade, saqueou cada tesouro do templo e forçou o povo todo a ir para o exílio. O coração da nação tinha sido finalmente silenciado. E, gente, para entender a dor do exílio, não tem palavras que capturem melhor o sentimento do que essas. Esse verso do Salmo 137 virou a voz da saudade, do desespero de um povo longe de casa, sonhando com o lar que eles perderam. Mas aí, quando toda a esperança parecia perdida, os ventos da história mudaram de direção. Uma reviravolta no poder global tornou o impensável possível, o caminho de volta para casa. E aqui a gente tem um contraste que é, nossa, impressionante. De um lado, Nabucodonosor, o destruidor. Do outro, Ciro, o Grande, da Pérsia. Ele conquista a Babilônia e se torna o libertador. Ele não só permite que os exilados voltem, como ordena que o templo seja reconstruído. É uma inversão de destino completa. Grave bem essa data aqui, 537 a.C. Depois de décadas no exílio, o primeiro grupo de retornados finalmente começou a longa e esperançosa jornada de volta para casa. É importante entender que esse retorno não foi todo mundo de uma vez só, sabe? Aconteceu em ondas. A primeira foi tipo uma vanguarda, um grupo de pioneiros liderado por Sesbazar. Logo depois, Zorobabel guiou o grupo principal de volta para a pátria devastada deles. Só que voltar para casa, acredite, era só o começo do desafio. A verdadeira batalha estava prestes a começar. Reconstruir uma nação inteira a partir das ruínas. E que luta, viu? Foi uma maratona. As fundações foram lançadas, mas a oposição dos povos vizinhos foi tão forte que a obra parou por 16 longos anos. Foi preciso a voz do profeta Ageu para inspirar o povo e reacender a chama. E mesmo depois do tempo pronto, a cidade continuava vulnerável até que Neemias, décadas mais tarde, liderou a reconstrução dos muros. E essa citação do livro de Neemias, nossa, ela resume a realidade deles de um jeito brilhante. Não era uma construção pacífica, era um ato de desafio feito sob ameaça constante, onde cada trabalhador era também um soldado. Então, depois de toda essa luta, o segundo templo finalmente ficou de pé. Mas o legado dele era muito maior do que pedra e argamassa. Vamos entender o verdadeiro significado dessa façanha incrível. E quem pensa que a luta acabou com o templo pronto se enganou. Ao longo dos séculos, ele foi profanado, depois heroicamente retomado e rededicado, e mais tarde massivamente expandido por Herodes. A história do templo foi um ciclo constante de luta e renovação. E isso nos leva a uma profecia muito poderosa de Ageu.
A glória desta última casa seria maior do que a da primeira. Mas por quê? Porque a verdadeira glória não estava no ouro ou no tamanho, mas sim na resiliência, no sacrifício e na fé inabalável das pessoas que o reergueram das cinzas. No fim das contas, fica uma reflexão, né? O que é mais poderoso? Uma história de glória que nunca foi interrompida ou uma de queda e renascimento? A saga do templo sugere que a força mais verdadeira talvez esteja justamente na capacidade de se reerguer. Obrigado por explorarem essa história com a gente.